do nosso campus João Câmara, do IFRN. Nós finalizamos na aula 7, conjuntos numéricos, né? Falamos conjuntos e conjuntos numéricos. E a gente começa na aula de hoje o conceito de relação, o conceito de produto cartesiano, e esses dois conceitos vão permitir que a gente, na próxima aula, fale do conceito de função. Então, eu preciso desses dois conceitos para poder explicar o que é função. Uma função que vai relacionar dois conjuntos. Então, para falar de função, eu vou precisar de conjunto. Então, por isso que a gente começou com conjuntos. São conjuntos, em geral, numéricos. Então, por isso que a gente estudou conjuntos numéricos. Vou começar a aula, vou compartilhar. Alguém quer fazer algum registro, algum recado, alguma informação, algum informe, algum questionamento? Ô, professor, Diga, Érica. o senhor vai passar a P2 hoje, A primeira coisa que eu ia falar era isso. É o que está previsto no calendário, mas eu não vou passar hoje. Eu vou justificar por quê. Eu vou passar na próxima aula, segunda-feira. Ô, meu abençoado. Gostou dessa informação, foi? Professor, Mas se você insistir e brigar comigo, eu passo hoje. o relatório é para dia 1, né? O relatório ficou para quinta-feira da semana que vem. Agora o CAN é hoje, tá bom? O CAN vai ser hoje. O que eu sei, mas o relatório é dia 1, né? Quinta-feira. Exatamente. Combinado? E a prova Professor. eu vou disponibilizar dia 1º. É a próxima aula, se eu não estiver enganado? Não. Não, dia 1º não. Dia 1º é outra quinta. Acho que é dia 28, se eu não estiver enganado. Hoje é quinta, 25, 26, isso, dia 28. Então, dia 28, eu vou colocar a P2 e vou dar uma semana. Sempre que eu botar a prova, eu vou dar uma semana. Quem quer falar? Professor. A P2 é sobre produto cartesiano, é? A P2 é sobre conjuntos numéricos, produto cartesiano, relação e o início de função. Então, com o que eu vou falar hoje, né? E a aula de segunda-feira, a gente já completa o conteúdo da P2. Tudo bem, Heloísa? Não, foi a Heloísa que falou ou não? Foi eu mesmo. Foi, isso. Maria Luísa está pedindo para entrar, entrou. Fala, Lucélio. Professor, é sobre o relatório. A pessoa vai fazer como? Mão escrita ou digitando no computador? Você escolhe, tá? Se você tiver uma letra muito feia e não caprichar, eu prefiro que você faça no computador até, né? Beleza. Por que não exige ser manuscrito o relatório e a prova sim? Porque o relatório realmente é uma coisa muito individual. Dificilmente alguém vai copiar um do outro, né? Não tem como ficar copiando o relatório. Se isso acontecer, vai ficar muito flagrante a cópia. Então, né, não é necessário. Mas a prova já é mais fácil fazer isso. Então, por isso que o manuscrito é uma dificuldade para vocês, né, personalizarem. Quer dizer, uma opção para vocês personalizarem, dar o toque pessoal à prova. Tá? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida sobre o relatório, porque nele a gente tem que falar da P2 também, né? Isso. Mas aí o relatório não é para hoje, né? É só para quinta-feira, né? Mas eu já vou divulgar a P2 na segunda-feira, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Aí você já vai ter 4 dias para trabalhar em cima da P2. Isadora perguntou aqui no chat, e envia o relatório por onde? Pelo mesmo lugar que você enviou a prova, é o grupo o privado do WhatsApp. Ok, Isadora? Maria Eduarda perguntou, por que a prova foi adiada? No calendário disse que seria no dia 24. Eu expliquei, não sei se você chegou na hora que eu falei, né? Mas vou falar de novo. Porque a prova P2, ela inclui o conceito de produto cartesiano, relação e função. Depois que na aula de hoje, eu não vou ter dado função ainda. Então, para dar uma prova, né, compatível com o que eu falei em aula, né, até onde eu falei em aula, então faz sentido eu esperar segunda-feira, porque na segunda-feira eu já falo de função, e aí eu libero a prova
que engloba função. Ok, Eduarda? Quem mais? Professor, tá me escutando? Estou escutando, pode falar, Lucélio. Aí em relação ao... Esqueci o relatório. Alcan? Não, o relatório você envia pelo WhatsApp, né, o privado, né? Eu acabei de responder isso, Lucélio. Eu acabei de responder que Isadora perguntou e eu acabei de responder que manda o relatório do mesmo jeito que manda a prova. Ou seja, pelo privado do Ah, WhatsApp. beleza, valeu. Tá? Quem mais gostaria de perguntar alguma coisa? Mais nada? Tá bom, então vou compartilhar a minha tela com vocês. Tela compartilhada. E vou abrir aqui o nosso planejamento. Vou fazer uma mudança agora no planejamento, na frente de vocês, e depois posto lá no Teams. Justamente a respeito dessa prova. Ó. Professor, Fale. eu não sei se o senhor viu, mas o meu Teams não tá funcionando. Eu tô tentando entrar nele e ele não tá indo. Ele saiu do nada da minha conta. É um problema aí de informática seu, ele deve ter sido desinstalado, eu não sei o que aconteceu. É o celular ou é o notebook? É os dois, eu não tô conseguindo entrar em nenhum na minha conta que eu tenho. Você pra deletava, mandava apagar e instalava de novo. Se você fizer isso, de repente vai dar certo, não sei, ou não sei se tem outra dica aí para dar. Mas é um problema que tem solução. Procure aí algum colega que vai te ajudar. Tudo bem? Mas não tem aperreio. Você conseguiu entrar agora, convite, né? É isso? Anitta, Oi, professor. você conseguiu entrar agora de que jeito? Eu consegui só pelo link, eu tô como convidada na sala. Pronto, então dá para assistir a aula, não tem problema que a aula vai ficar gravada, então não tem nenhum problema, né? Tudo bem? Só que tem a questão das tarefas, né? Mas as tarefas você já sabe, né? Quer dizer, eu tô mostrando aqui agora nesse momento, né? Exatamente agora eu tô mostrando aqui o planejamento. Ó. O planejamento tá aqui, ó. Vamos lá. Hoje é a aula do dia 24. Conforme eu falei, o assunto previsto é produto cartesiano em relação. E estava previsto para botar a P2 hoje. E eu não vou pedir a P2 nem o relatório hoje, só o CAN. Ó, então vou deixar só o CAN aqui. Hoje. Só o CAN. O AP2 para a próxima aula. E P2 para a próxima aula. E o relatório para a quinta da semana que vem. Todo mundo aí acompanhando, pessoal? Sim. Eles normalmente virão juntos, tá? Prova, relatório e CAN. Só que, por questão do conteúdo já dado, faz mais sentido aqui. Lembrando que para a aula de hoje, a gente já começa uma nova apostila. Qual? Apostila 3, né? E essa apostila 3, a gente vai ficar nela 3 aulas, ó. 3 aulas. 3 não, 4 aulas. 4 aulas. 1, 2, 3. Não, porque essa aqui não conta não. 3 aulas, isso aí. E os vídeos, atenção, vídeos, né? A aula de hoje eu botei lá o aviso. Qual era o vídeo para a aula de hoje, pessoal? Era o 8, né? Eu botei o 8 e o 9 aqui no planejamento, mas o 8 já seria suficiente. O 9 eu vou precisar até mais para outra aula, tá? Para essa aula aqui, ó. E depois o 10. Então, para a prova de vocês, tem que ver até o vídeo 10. Meu, né? E de Ferreto, o 15 e o 16, ó,
e o 17 e 18, e o 19 até o 21. Então, do 15 ao 21 no ferreto, tá? Que vai englobar essa parte introdutória de função. Pronto, feito o ajuste, deixa eu salvar aqui. Pronto, e depois eu vou postar. Professor, Diga. tanto faz assistir os seus vídeos quanto de ferreto, sendo no mesmo assunto? Vou ter que Quem tem assistir que os dois. decidir é você, tá? Quem tem que decidir Sim, é você. beleza. Tem diferenças entre eles, mas em Exato. geral falam do mesmo assunto. Uhum. Então, se você viu só um deles e entendeu e está conseguindo fazer a prova, beleza. Não é necessário assistir os dois obrigatoriamente. Agora você vai ver que tem coisas que tem no meu e que não tem no ferreto. E vice-versa. Tem coisas que tem no E ferreto vice-versa. e que não tem no meu. Né? Eu vejo virtudes. Eu vejo coisas melhores, na minha opinião, no meu, mas eu também vejo coisas melhores lá no do ferreto. Tá? Então, Tá certo. inclusive, o relatório, senhorita, o relatório é o local onde eu espero que você comente sobre isso. Tá? Eu gostei mais dos vídeos tais, por isso. Eu gostei menos dos vídeos tais, por isso. Eu quero justamente essa argumentação. E é a opinião de vocês que vai fazer com que, por exemplo, eu tire uma lista de vídeos e coloque outra, né? A opinião de vocês vai ser importante para eu selecionar o material. Consegui ser claro ou não? Sim, sim. Joia. Tá aí nosso planejamento. E lembrando que o CAN, atenção, o CAN do primeiro bimestre. É até meia-noite, né? Isso, desses 5. Como é que vocês estão? Alguém já terminou os dois? Eu tô terminando o segundo. Eu acho que dá para terminar até meia-noite. Se eu der um dia a mais, ajuda vocês? Ajuda. Ajuda Com muito. certeza. Ajuda bastante. Ajuda Vai ajudar bastante. Tá, então eu vou aceitar até amanhã, meia-noite. E o horário é meia-noite, porque não precisa ninguém mandar para mim nada, né? Ninguém vai mandar nada para mim, porque eu mesmo vejo o campo por conta própria. Combinado, pessoal? Um diazinho a mais? Combinado? Beleza. Tá, joia. Então tá combinado aí. E lembrando, quem terminar, já pode começar a fazer o CAN da onde? Do segundo bimestre. Que vai ter mais um mês para fazer. E vocês podem contar que vai ter um número de habilidades muito menor, viu? É assim que acabar esse, já pode começar o... Já pode começar, sim, já pode começar. E tá aqui a relação dos assuntos, são outros assuntos. E nenhum deles é mais completo. Não, o único completo agora, só ele aqui, ó. É só o álgebra... Não, é nem o álgebra 1 é completo, ó, porque o álgebra 1 é completo, exceto esses 3 assuntos, ó. Esses 3 assuntos que estão escritos aqui, vocês não precisam fazer, ó, tá? Isso vai dar um total de 191 habilidades. É o único tópico grande que tem. Os demais, olha que tem uma quantidade menor. Tanto que eu falo aqui, ó. Ou você faz esse primeiro tópico de álgebra 1 completo, ou você escolhe 2 dos 4 últimos. Ou seja, entre esses 4 aqui, você escolhe 2 para fazer. E veja que o número de habilidades é bem menor. Por exemplo, se você escolher matemática 2, equação de segundo grau, e matemática 3, funções, vocês têm só 29 mais 12, 41 habilidades a conquistar. Comparado com a do primeiro, é muito menos, viu, pessoal? Olha como é o número do primeiro de habilidades. Olha aqui. Muito maior, né? Só que é mais difícil, não é? Talvez, né? E aí vamos ver que pode ser que sim. Né? A parte de equação de segundo grau, eu acho que não sei, mas depende do quanto você conhece cada assunto. Né? O fácil ou difícil depende do fato de que você já conheceu ou não. Esses assuntos aqui são mais básicos. Então, não conhecer esses assuntos aqui é um pouco mais difícil. A chance de você não dominar um deles aqui já é maior. Então, você pode dizer que é difícil, mas não porque seja difícil em si. É porque a sua bagagem ou aquilo que você estudou tá fazendo falta. Tudo bem? Mas eu acho o nível dos problemas, dos assuntos,
parecidos de um com o outro, desde que você conheça o assunto. Agora, se você não conhece o assunto, qualquer coisa que você não conhece, você vai dizer é muito difícil. Mas basta começar a conhecer que não. Pronto, falado sobre o CAN, falado sobre os relatórios, nós podemos começar a nossa aula. Então, vou compartilhar com vocês a minha mesa. Se ela resolver aparecer, porque ela de vez em quando ela fica mal comportada e não quer aparecer para mim. Maria Luísa estava narrando o problema lá de que saiu do Teams, né? Problemas com informática, né? São quase que diários. É difícil um dia que eu não tenha um probleminha aqui. Já aconteceu uma vez, por exemplo, eu estava gravando uma aula no Teams. Gravei a aula quase toda. Quando chegou no final da aula, simplesmente o Teams desconectou e eu perdi a aula gravada. A aula estava sendo gravada e ele deu uma pane lá e eu perdi a aula. Foi quase 1 hora de gravação. Era uma aula que eu estava, né, fazendo para o primeiro ano. Eu tive que refazer essa aula. Temos problemas que são imprevisíveis. Então, vamos lá. Pessoal, vocês viram o vídeo 8? Eu vi os de Ferreto, porque eu entendo melhor a explicação Sim, dele. professor. Ok, deve ter, certamente Ferreto tem os equivalentes a 8. Agora, eu quero que vocês saibam dizer o que é, né, ao final da aula de hoje, o que é um produto cartesiano. O que é um produto cartesiano e o que é uma relação. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro eu vou botar uma figura aqui, ó. O que é que esse diagrama que eu acabo de fazer quer dizer? Vocês acabaram de ver conjuntos. Envolve relação e função. Mas qual é a palavra que a gente usou? Vamos às palavras que a gente aprendeu? O produto cartesiano contém... Não é isso o conjunto? Isso. O produto cartesiano contém quem? Relação e função. Exatamente. E as relações, por sua vez, contêm quem? As funções. Ou seja, por esse desenho eu já posso afirmar, sem nem saber o que é, que toda função é relação. Faz parte da relação. Sim ou não? E que toda função também faz parte de um produto cartesiano. Tá claro essa informação, pessoal? Tá sim, professor. Então, fiquem atentos que esse desenho aqui é extremamente importante. Vou falar muito dele ainda. Deixa eu trazer aqui um pouquinho de cena. Mas vamos explicar agora o que é produto cartesiano. Vamos começar então com produto cartesiano, só. Vamos deixar aqui, apagar a relação. Vamos supor que eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 2, 3 e 5. Vamos dizer que eu tenho um conjunto B, formado pelos números 7 e 8.
A cartesiano B, então esse símbolo aqui eu vou ler com essa palavrinha aqui, ó, eu vou falar A cartesiano B, é um conjunto formado, é um conjunto, por isso que eu vou botar entre o quê? Entre chaves, né? Porque vocês aprenderam que a simbologia de conjunto exige chaves. Produto cartesiano é um conjunto que você representa nele todas as ligações possíveis. O 2 pode se ligar com quem? Com o 7 e com quem mais? E com o 8. O 3 pode se ligar com quem? Com 7. 7 e com, desculpa, e com o 8. E o 5? Com 7 e com 8. Pronto. Então, cada ligação dessa, eu vou dar um nome. Vai se chamar par ordenado. Então, essa primeira ligação aqui, do 2 com o 7, vai ser o meu primeiro par ordenado. E eu vou simbolizar ele através de um parênteses, um 2,7. Então, o par ordenado, nada mais é do que isso aqui. Mas só tem esse par ordenado ou tem mais? Se eu falei que é o conjunto formado por todas as ligações possíveis. Quem mais? O 2 e o 8. O 2 e o 8 é o segundo par ordenado. O terceiro? 3 e o 7. 3 e o 7. E vamos lá. O 3 e o 7. O quarto. Aí vamos fazer a seta. Ó, cada par ordenado está associado a uma seta. O primeiro par ordenado é a primeira seta. O segundo par ordenado é essa segunda seta. O terceiro par ordenado é essa terceira seta que eu acabo de fazer de amarelo. O quarto agora. 3 e o 8. 3 e O 8. 3 e o 8. É o quarto par ordenado. Quem é o quinto? O 5 e o 7. O 5 mandando para o 7. E o 5 pro 8. Perfeito. E o último par ordenado é o 5 para o 8. Então eu pergunto, esse conjunto, que eu vou fechar as chaves, que é um conjunto, ó, começa com chaves, termina com chaves, ele possui quantos elementos? 6. 6 elementos. Então, quem vai ser o elemento meu do conjunto produto cartesiano? Como é que eu chamo cada elemento? Qual é o nome que eu dou para ele? Par ordenado. Exatamente. Então, nesse cara aqui. Alguém sabe por que chama par ordenado? Alguém desconfia de onde é que vem esse nome? Porque são dois números juntos. Par, porque são dois números juntos, separados por uma vírgula, não é isso? Exato. O elemento de separação. Agora, lembre daquela mesma historinha. Se o número tiver vírgula, tem que usar que elemento de separação? Ponto e vírgula, não é isso? Aqui o número 2 é inteiro, o número 7 é inteiro, então não precisou. Mas se em vez de 2 fosse 2,1, não ia causar confusão aqui? Era. Então, para separar os elementos de um par ordenado, a gente normalmente usa vírgula. Mas se o número que forma cada elemento do par ordenado, se algum deles tiver vírgula, então recomendo trocar o símbolo de separação por um ponto e vírgula. Foi claro? E por que ordenado? Alguém sabe? Ordenado vem de que palavra? Está em ordem? Exatamente. Qual é a ordem? Tem um conjunto que manda a seta e tem um conjunto que recebe a seta. Alguém sabe o nome desse conjunto que manda a seta, pessoal? Domínio. Domínio e contradomínio. Exatamente. O conjunto que manda, a partir de agora eu vou sempre chamar de domínio. E o conjunto que recebe, eu sempre vou chamar de quê? Contradomínio. O contradomínio. Então,
eu tenho que falar primeiro, no par ordenado, o elemento de quem sempre? Sempre o cara que manda a seta, que é o domínio. E quem é o segundo sempre? O Contradomínio. Então, a palavra ordem, para ordenado, porque tem que obedecer a ordem. Se eu colocasse aqui o par ordenado, se eu trocasse a ordem aqui e dissesse o par ordenado 7, 2, esse par ordenado não existe aqui. Porque o número 7, aqui não existe o número 7, aqui não tem o número 2. Entenderam, pessoal, o que eu estou falando? Vocês têm que estar atentos à questão da ordem. Ok, primeiro exemplo mostrado. Vamos mostrar agora outro. Vamos supor que esse aqui é o conjunto C e esse daqui é o conjunto D. Vamos supor que aqui temos elementos 1 e 0. E aqui temos elementos 4, 6, 8 e 10. Sempre o que manda, o domínio é o primeiro. O domínio é sempre o primeiro. E o contradomínio é sempre o segundo, que eu escrevi aqui no par ordenado. Então, se eu faço C cartesiano D, quem é o domínio? O C. O C. O Quem é C. o contradomínio? Quem é o contradomínio? D. O D. O D. Pergunta, esse conjunto, esse produto cartesiano vai ter quantos elementos? Oito. Por quê? Porque esse primeiro vai mandar quantas setas diferentes? 4 e o 0. 4. E o segundo? 4 também. 4 mais 4, 8. Quem são eles? Vamos lá. Primeiro par ordenado. 1,4. 1,4. Isso. 1,6. 1,6. Manda. Agora, se ficar falando 1,6, a pessoa vai confundir e vai achar que é um número racional, tá? Não vamos ficar falando assim, não. Então, 1 manda para 4, 1 manda para 6. O próximo? 1 e 8. 1 manda para 8. 8, 1 manda para 8. E o quarto? 1 manda para 10. Pronto. Manda pra 10. Já foram todos. Agora tem que fazer os que partem do segundo elemento. Quem são eles agora? 0 e 4. 0 e 4, primeiro elemento. Segundo? 0 e 6. 0 e 6. 0 e 6. Terceiro? 0 e 8. 0 e 8. E o quarto? 0 e 10. Pronto. Isso aí. Então, qual é o número de elementos do conjunto A cartesiano B? Oito. Do A cartesiano B? Do A cartesiano B? 6. 3. 6. Qual o número de elementos do C cartesiano D? 8. 8. Existe alguma relação entre a quantidade de elementos do produto cartesiano e a quantidade de elementos do domínio e do contradomínio? Qual é o número de elementos do conjunto C? 2. 2. Qual é o número de elementos do conjunto D? 4. 4. Existe alguma relação entre esses números daqui com Existe. o número de elementos? Qual é? Sim. A 2 multiplicação, vezes tipo 4. como se multiplicasse. Exatamente. Então, qual é a fórmula que eu posso escrever agora aqui, então? Alguém me ajuda? O número de elementos de A cartesiano B vai ser sempre igual a quem?
A vezes B. Ao número de elementos do A vezes o número de elementos do B. Vocês agora estão entendendo por que é que foi escolhido esse símbolo aqui para cartesiano, pessoal, ou não? Sim. Esse símbolo lembra o quê? Multiplicação. Ah, eu não podia usar aqui também um xizinho aqui também? Podia. Podia. Essa fórmula sempre vai ser válida. Ou seja, se eu quiser saber o número de elementos que tem um produto cartesiano, basta fazer o quê? Oi? Multiplicar os dois conjuntos. Vamos dizer que o número de elementos agora de um conjunto E é igual a 8. O número de elementos do conjunto F é igual a 5. Qual é o número de elementos de E cartesiano F? Quarenta. Exatamente. É multiplicar 8 vezes 5, não é? Que vai dar 40. Outra pergunta. Voltando lá para os exemplos que eu dei. Se eu trocar a ordem dos conjuntos, aqui eu nem botei as setas, né? Mas podia ter botado as setas aqui. Eu nem botei as setas, né? Mas a princípio são 8 setas, tá? Nem coloquei, mas o produto cartesiano exige. Se eu botar assim, represente o produto cartesiano, você tem que botar as setas. Porque cada seta, atenção, né? Cada seta dessa equivale a quê? Cada seta dessa equivale a quê? A um elemento. A um elemento do produto cartesiano, a um par ordenado. Então, isso equivale a isso. Falar que eu tenho uma seta é usar essa representação aqui, que utiliza diagramas. Falar que eu tenho um par ordenado é usar essa representação aqui, que é a representação de conjuntos. Ambos são representações possíveis. Tá, mas vamos dar um novo exemplo. Aqui. Eu tenho um conjunto G. A mesa travou. Deixa ela destravar de novo. Mesa travada. Deixa ela destravar. Destravou. Pronto. Eu tenho um conjunto G formado pelos elementos 4 e 8. Eu tenho um conjunto H formado pelos elementos -3, 5 e 6. Primeira pergunta. G cartesiano H, ele é igual a H cartesiano G? Se eu trocar a ordem, os produtos cartesianos permanecem iguais, sim ou não? Não. Não. Não, porque o Quem seriam os cartesiano não é elementos de G cartesiano H? Quem seriam os elementos de G cartesiano H? Gente, eu quero que vocês falem os pares ordenados. Vamos lá?
Gente, o G está aqui. Tem o 4, tem o 8. O H está aqui. Menos 3, 5 e 6. Quem é G cartesiano H, pessoal? 4 para menos 3. 4 por menos 3 é o primeiro elemento. Segundo, 4 para 5. 4 para o 5. Terceiro, 4 para o 6. pronto. Com 4 já foram todos. Agora, quem mais? 8 para menos 3. 8 menos. 8 por menos 3. Quem mais? 8 para 5. 8 para 5. E 8 para 6. Perfeito. Esse cara quem é? Quem é esse cara? É G cartesiano H. E quem seria H cartesiano G? Menos 3 e 4. Menos 3 mandando para o 4 é o primeiro elemento. Segundo, Menos 3 para 8. menos 3 para 8. Terceiro, 5 para 4. 5 para 4. 5 para 4. 4. 5 para 8. 5 para 8. O quinto, 6 para 4. 6 para 4. 6 para o 4. O sexto, 6 para 6 para para o 8. o sétimo. Não tem, né? Não é isso? Já estava estranhando. Acabou, né? Esses conjuntos são iguais ou diferentes? Então, essa afirmação é verdadeira ou é falsa aqui, pessoal? São diferentes, né? É falsa. Ordem. Agora, quantos elementos tem o produto cartesiano G com H? Qual é o número de elementos do produto cartesiano GH? 6. 6. Qual é o número de elementos do produto cartesiano H cartesiano G? 6 também. Conclusão. 6 também. São igual a quantidade de elementos, apesar desses produtos cartesianos serem diferentes, o que é que eles têm em comum? Quantidade de elementos. Exatamente isso. Reforçando, então, né, que o par ordenado, a ordem importa. Se você trocar a ordem, você está trocando o domínio com contradomínio. Então, fiquem bastante atentos. Esses caras aqui, eles podem ser representados também graficamente. Eu estou certo ou estou errado? Num plano cartesiano. Vocês sabem usar um plano cartesiano, fazer um plano cartesiano? Sim, professor. Ou não? Eu estudei isso aí no 8º ano. Pois eu vou precisar muito. Eu acho que foi matéria do 7º. Pois eu vou precisar muito agora desse tal de plano cartesiano. Eu vou botar aqui uma reta para cá. Vou botar aqui essa outra reta para cá. Então, quando eu faço um produto cartesiano, atenção. A gente costuma botar o conjunto que manda o domínio aqui na horizontal. E o contradomínio na vertical. Então, eu posso pedir que represente G cartesiano H no plano cartesiano. É isso que eu estou pedindo agora. Represente esse conjunto daqui no plano cartesiano. Como é que eu faço agora, pessoal? Quem é o primeiro elemento de G cartesiano H?
Quem é, pessoal? 4 para menos 3. Onde é que eu marco o 4 aqui, pessoal? Onde é que está o 0? O zero tá no centro, no meio. No encontro das retas é o 0. Aí você faz divisões iguais. 1, 2, 3, 4. Aí marca o 4 aqui. E, obviamente, esse cara é o 1. Onde é que eu marco? Porque o domínio. 4 no domínio. E o menos 3 é onde? No contra-domínio, não é? Onde é que eu vou marcar o menos 3 aqui, pessoal? Nessa outra reta, na reta vertical. A gente convenciona, né? Tanto nesse para cá aqui, positivo é aqui para a direita, e aqui é negativo para a esquerda. Isso na reta horizontal. Na reta vertical, onde é positivo? Na parte de cima é positivo e na embaixo é negativo. Exatamente. É uma convenção que a gente cria. Então, onde é que eu vou marcar o menos 3, pessoal? Aqui é o 0. Aqui vai ser o menos 1. Aqui vai ser o menos 2. E aqui vai ser o menos 3. Concordam comigo, pessoal, ou não? Sim. E agora, como é que eu represento o par ordenado nesse plano cartesiano? Eu faço retas o que agora? Paralelas, que fala? Retas paralelas à horizontal e vertical que passem pelo 3, pelo menos 3. E por onde mais? 4. Pelo 4. Esse pontinho aqui é o meu par ordenado. Tá claro, pessoal? Sim. Esse cara é o par ordenado 4 menos 3. Aí a gente costuma dividir o plano cartesiano em quadrantes, né? Não são 4 regiões? Que região é essa aqui? Como é que eu chamo essa região? Primeiro quadrante, né? Essa região daqui? Segundo quadrante. Segundo quadrante. Essa região aqui? Terceiro quadrante. E, finalmente, essa daqui? Quarto quadrante. Quer dizer que quem pertence ao quarto quadrante tem o valor de domínio positivo ou negativo? Negativo. O domínio é o horizontal. Quanto é que valeu o valor do domínio aqui, ó, nesse primeiro cara? O domínio Positivo. é positivo. E agora o contradomínio? Negativo. Negativo. Então, esse ponto, ele possui domínio positivo e contradomínio negativo. Então, essa forma de representar o produto, o par ordenado, né? A gente chama de representação gráfica, não é isso, pessoal? Já ouviram esse nome? Representação gráfica. Ou também representação geométrica, se você preferir. Então, eu quero representar todo o produto cartesiano aqui nesse plano cartesiano. A palavra cartesiano, você sabe de onde é que vem, pessoal? Essa palavra cartesiano? Olha a palavra cartesiano se repetindo, né? Essa palavra em homenagem a um francês chamado René Descartes. É ele o cara que cria um tipo de geometria que usa letras. Essa geometria a gente chama de geometria analítica. Ele criou essa geometria por volta de 1500, eu não vou saber o final aqui, 1500 e alguma coisa. E a palavra Descartes, cartesiano, é o final do nome dele, ó. Tá? Então é homenagem a ele aqui. Parte teórica da matemática. E a geometria analítica começa justamente a partir de duas retas de referência, né? Uma reta, duas retas de referência. Então, essa é a base da geometria analítica. Para quem não sabe, esse assunto é estudado no terceiro ano do ensino médio, viu? Qualquer livro de matemática do ensino médio vai ter geometria analítica. Vamos marcar os demais pontos. Esse ponto agora.
Em que quadrante ele vai estar? No primeiro? Vai estar no primeiro quadrante. Aí eu preciso botar as divisões agora do domínio. 4 já está marcado, não preciso fazer o domínio. Agora o contra-domínio aqui é quanto? 5. Aí eu tenho que botar 5 divisões. Divisões igualmente espaçadas. Não vai botar uma aqui e botar outra marca aqui, não. Elas têm que estar igualmente espaçadas. Então, esse cara é o 1, 2, 3, 4. Esse cara é o 5. Cadê o ponto? O que é que eu faço agora? Para representar esse ponto. Puxo uma reta paralela ao eixo horizontal, passando pelo 5. E outra reta paralela agora ao eixo vertical, passando pelo 4. Esse ponto é o segundo elemento. Tá legal até aí, pessoal? Sim. O terceiro elemento, onde é que ele vai estar? Em que quadrante? No primeiro? Ele vai estar no primeiro de novo, concordo. E deixa eu apagar esse G e esse H aqui. No primeiro. Tem que fazer mais o quê? Mais uma divisão, não tenho? Para marcar 6, né? Preciso de mais um tracinho aqui, ó. Esse é o tracinho do 6. O que é que eu faço agora? Puxo uma linhazinha de chamada, prolongo essa daqui até aqui em cima. Nesse encontro, nós temos o terceiro ponto. Terceiro elemento. Terceiro elemento. Pronto. Já marquei 3. Falta marcar mais 3. Esses 3 primeiros tiveram o mesmo domínio. Estou certo ou estou errado? Qual foi o domínio desses 3 pontos que eu já marquei? Domínio 4. Então, pontos que têm o mesmo domínio estão numa mesma reta vertical. Ok? Agora, para marcar esse segundo domínio aqui, qual é o segundo valor do domínio possível aqui? Desses 3 blocos, desses 3 pontos aqui. 8, né? Então, eu não tenho divisões suficientes. Então, eu vou ter que apagar aqui, ó. E vou ter que fazer o quê com a minha reta? Aumentar o tamanho da reta. Vou ter que aumentar a reta primeiro, né? Aumento a reta aqui. E coloco as divisões igualmente espaçados. 5, 6, 7 e 8. Esse cara continua a ser o domínio. E agora, o 8 manda para quem? O 8 manda para quem? Pro menos 3. Menos 3. Tá aqui o quarto ponto. O 8 também manda para quem? O 5. O 5. E, finalmente, o 8 também manda para quem? Pro 6. 6. O 6. Pessoal, quantos pontos foram marcados nesse plano cartesiano? 6. 6 pontos. Então, para o ordenado, atenção, para o ordenado, seta e ponto estão representando a mesma coisa. O quê?
O que, pessoal? Par ordenado. Esses três nomes estão representando o elemento do produto cartesiano, né? Se eu usar essa representação aqui, eu chamo o cara de par ordenado. Mas se eu usar aquela outra representação lá do diagrama, que eu apaguei, o G, 4 e 8, e o H, menos 3, 5 e 6, cada seta dessa é o par ordenado. Estou certo ou estou errado? E ponto é usado em que representação? Representação gráfica, né? O ponto aparece na representação gráfica, o ponto aparece aqui, a seta aparece aqui e o par ordenado aparece aqui. Ou seja, três formas de representar a mesma coisa. Todos eles são elementos de quem? Elementos de quem? De que conjunto? G cartesiano H. Exatamente, ou seja, elementos do produto cartesiano. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre produto cartesiano. Ou seja, são todas as ligações possíveis. Se eu pudesse, então, definir o que é produto cartesiano, todas as ligações possíveis. Beleza, agora eu vou definir o que é relação. É o outro conceito que eu vou precisar. Agora eu vou definir o que é relação. Definição é qualquer subconjunto do produto cartesiano. Eu não coloquei aquela figura que o produto cartesiano continha as relações, sim ou não? Não foi Sim. aquela figura que eu botei, né? Eu não falei que o conjunto das relações ele está contido, né, pelo conjunto do produto cartesiano? Então, a ideia de subconjunto mesmo. Então, vamos dar um exemplo agora. Vamos dar um exemplo. Eu vou criar agora um produto cartesiano e vou pegar um certo subconjunto, tá? O produto cartesiano que eu vou criar, deixa só a mesa destravar, ela voltou a enganchar. Só um pouquinho. Vamos, querida. Um pouquinho de paciência. Pronto, voltou. Eu vou criar A formado pelo 3, 4, 5 e 6. E B formado pelo 1 e pelo 7. O A cartesiano B vai ter quantos elementos, pessoal? Quantos elementos, pessoal? 8.
8. Perfeito. Estou escrevendo aqui os 8. Vocês estão vendo? Sim. Aqui errei. 5 para o 7. E para terminar, o 6 por 1 e o 6 para o 7. Pronto, fechei. Agora eu vou criar uma relação. A minha relação, que eu vou chamar de R1, atenção, hein? Ela é formada, eu vou escolher esses dois elementos. Aqui, ó, só esses dois. Alguém podia dizer qual é a propriedade matemática que me fez escolher esses dois elementos? O que é que eles têm em comum? Esses dois elementos que eu acabo de escolher. Galera, matematicamente, o que é que esses dois elementos que eu escolhi eles têm em comum? O número 3? O número 3, exatamente. Então, atenção, hein? O elemento do domínio, que pertence ao domínio, eu vou começar a usar a letra X. Então, X pertence ao domínio. O elemento do contradomínio, eu vou começar a usar a letra Y. Y pertence ao contradomínio. Então, eu vou escrever essa informação matematicamente. Eu vou escrever o seguinte, atenção, é um conjunto onde o par ordenado XY pertence a A cartesiano B, tal que o valor de X, que é o domínio, vale sempre quanto, pessoal? 3. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Certo. Vou criar agora uma segunda relação, um segundo subconjunto. Todo mundo concorda que esse cara é subconjunto desse, pessoal? Sim ou não? Todo mundo concorda que R1 está contido em A cartesiano B, pessoal? Sim ou não? Sim. Vamos botar agora R2. Eu quero que vocês me digam agora qual é a propriedade que eu escolhi agora para selecionar esses 4 elementos dessa minha segunda relação. O número 7. O número 7 é onde? No contradomínio, não é isso? Domínio. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Alguém me ajuda? É bem parecido com a de cima. XY pertence a quem? A cartesiano B, tal que? Y é 7. Exatamente. Um doce para quem adivinhar agora é... Eu agora vou escolher eu vou escolher 3 e 1. Eu vou escolher 3 e 7. Eu vou escolher 4 e 7. Só tem 3 elementos agora na minha relação. Qual foi a propriedade matemática que eu escolhi? Alguém sabe? O início é sempre igual. XY pertence a quem? A cartesiano e B. B, tal que? Qual é agora a propriedade que eu vou escrever aqui? X é 3 e Y é 7. Mas se X é 3 e Y é 7,
Só seria, então, esse cara. Só esse cara tem o x3. Então pode colocar eles juntos? Então pode Oi? colocar eles juntos, professor? Pode colocar eles juntos? Como assim? se fosse Eles quem? Quem é o como se sujeito fosse um da número sua só. frase? O 3 e o 7. Pode, tipo, colocar junto, como se fosse, sei lá, junto, como se fosse um só. Não, eu não estou entendendo. Os 3 é um elemento do A, 7 é um elemento do B. Eu não sei o que você quer que eu faça. Professor, no caso, poderia colocar no A o exemplo 3 e 4 e no B 1 e 7? No A, 3 e 4 e no B, 1 e 7. Você queria dizer que o X vale 3 e 4 e Isso. o Y vale 1 e 7. Mas então por que o 4, o 4 mandando para o 1 não está presente? Entende? Inclusive, para facilitar aqui o processo, deixa eu fazer uma mudançazinha aqui, rapidinho. Não, eu vou... Uma melhor aqui, peraí. Eu vou botar 3, 1, 4... Um aqui melhor, rapidinho. Vou mudar a lógica, vai ficar mais fácil. 3, 1... 4, 1 e 5, 1. Pronto. Mudei a relação, desculpa. Vamos lá trabalhar outra relação que essa vai ficar mais fácil de explicar. Qual é a propriedade matemática que eu fiz aqui? Y igual a 1. E por que o 6 não mandou para o 1 aqui? Se eu escrevesse y igual a 1, ela teria que ter 4 elementos, não 3. Não é essa. Alguém tem algum palpite? Poderia se ter, tipo assim, porque ele não botou os elementos do 1, mas 6 não foi. Então poderia ser o abaixo de 5? Menores que 5? Tem alguma coisa a ver com isso? Não. Você poderia escrever alguma coisa por aí, ó. Você poderia escrever que x é menor ou igual que 5 e y igual a 6. É isso? Y igual a 6? Não, desculpa. Y igual a... Y igual a 1. Exatamente. Isso estaria certo. Agora eu vou dar uma outra opção. Você conseguiu uma boa. Vou dar outra, tá? No lugar dessa, você poderia escrever x mais y menor ou igual que 6. Isso está certo ou não? Se eu somar 3 mais 1, dá quanto? 3 mais 1, dá quanto? 4. 4 é menor que 6? Sim. 4 mais 1 é quanto? Sim. 4 5. mais 1 5. é menor que 6. 5 mais 1 é quanto? 6. 6 é igual a 6, ainda serve. Agora, se eu pegar qualquer outro par ordenado, 6 e 1, vai obedecer? Não, porque vai ser maior, vai dar 7. Vai ser maior. 6 e 7 também não, 5 e 7 também não, 4 e 7 também não, e 3 e 7 também não. Então, você tem que botar uma propriedade aqui, matemática, que justifique exatamente essa quantidade de elementos. Entenderam, pessoal? Pronto, está iniciado o conceito de relação. Já chegou a nossa hora, não quero invadir mais o horário de vocês. Eu sugiro vocês pegarem a apostila 3 e já começar a fazer exercícios de relação, envolvendo justamente essa ideia de representação. Nós precisamos aprender a representar as relações. Tá claro, pessoal? A minha mesa novamente fechou, mas agora já não tem problema, porque eu já vou justamente encerrar a nossa aula, porque eu falei dos dois conceitos. Lembrando que o conceito de relação, eu comecei a falar, não deu para falar há muito tempo. Eu espero que vocês assistam aos vídeos, eu espero que vocês leiam a apostila 3, porque na próxima aula eu já vou começar a falar de função. E eu preciso que vocês estejam muito bem
no conceito de relação. Porque lá, quando eu for falar função, sabe como é que eu vou definir função? Eu vou definir função a partir do conceito de relação. Se você não souber o que é relação, você vai ter dificuldade de entender o que é função. Tá? São 3 conceitos irmãos que se casam, que são muito próximos uns do outro. Produto cartesiano, relação e função. Falei na aula de hoje bem do primeiro. Relação, falei, mas não tivemos muito tempo. Sugiro que vocês leiam e a gente retoma a partir de relação na aula de segunda-feira. Ok, galera? Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre tudo que eu falei hoje? Ou alguma coisa que eu falei hoje? Para mim ficou bem clara a explicação. Ficou? Pra mim Mas também. não se contente com essa minha explicação agora. Vá para a apostila, veja o vídeo e comece a fazer os exercícios da apostila. Se você começar a fazer isso, é aí que você vai ver se está entendendo ou não, tá? O conceito. Ana Clara, você quer falar alguma coisa? Você escreveu 40. Que eu acho que é me chamando, talvez. Não, né? Tá aqui no chat, escrito 40, mas não. Alguém gostaria de fazer mais algum registro? Foi antes. Tá ok, Ana Esses Clara. 40 deve foi a resposta. Foi uma resposta. Eu fiz uma pergunta que era o número de elementos do produto cartesiano. Valeu, Ana Clara. Desculpe não ter visto antes, viu? É que eu estava sem ver o chat. Mais algum questionamento, pessoal? Não? Ok, então agradeço a atenção de vocês. Recapitulando, Khan Academy ficou para que dia? Amanhã. Para amanhã, meia-noite. O relatório ficou para que dia? Dia primeiro. Quinta da semana que vem. E a P2? Quando é que eu Segunda-feira. libero? Segunda-feira. Libero Dia 28. Dia 1º, e você tem que me entregar uma semana depois, que é dia 8 de julho. Valeu, galera, pela atenção. Boa aula. Qual é a aula que vem agora, depois de mim? De Rafael. Educação física. Vamos fazer muito exercício físico em casa. É isso? Não. Nem tanto, né? Quer dizer, pode fazer. Se for uma tarefa que ele passar, você vai ter que fazer depois. Talvez não na hora da aula, mas depois, né? Galera, obrigado pela atenção. Valeu. Tchau. Espero vocês quando? Segunda-feira, no nosso horário, às 3h30, tá? Um abraço grande e até lá. Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Um abraço.